Dolimar. Dolimar, mar. Dolimar, mar. E aí, gentinha? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aí, gente, eu falei tão youtuber, não foi? Oi, gente, tudo bom com vocês? Quem vem chegando é ele, tio Igor, para mais uma aulinha de língua portuguesa, tá? E é isso, né? Você já sabe como é que ocorre todo esse processo e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, faz um milênio que eu não vejo, que eu não falo com vocês. Pelo amor de Deus, tanto feriado foi esse, né? Vai deixando a gente é doido. Gente, ó, então hoje o negócio vai ser igual coisa de bacurim, bem curtinho, tá bom? Então vamos lá, vamos ser rapidinho, vamos no nosso conteúdo! Hoje vamos ver formas nominais do verbo. Ai, gente, eu lembrei. A Letícia reclamou que eu grito muito na aula. Então vou diminuir o meu conteúdo. Meu volume. Não, gente, ó, falando sério, vamos lá. Formas nominais do verbo. Ai, só um instante, eu vou só avisar aqui um negócio. Ai, não deu certo. Gente, ó, vamos lá. Formas nominais do verbo é um conteúdozinho massa, tá? Vamos lá, vamos começar. Eu vou falar baixinho, porque a Letícia pediu. Vamos lá. O que é um verbo? Um verbo é a classe de palavras de exprimiação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. Gente, verbo é uma ação, tá? Verbo é uma ação. Estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, mas o que importa é que você entenda que verbo é uma ação, tá? É algo praticado por alguém. Tipo, se eu pego e levanto uma pessoa, né? Eu estou praticando o ato de levantar. Levantar é verbo, tá? Se eu corro, eu tenho um verbo. Se eu como, eu tenho um verbo. Se eu jogo bola, eu tenho um verbo. Se eu espirro, eu tenho um verbo. Se eu cuido de alguém, eu tenho um verbo também, que é o verbo cuidar, tá bom? Então, todas as ações são verbo, tá? Aí, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Chover, né? Chover, chover, nevar, repagalejar, né? Choveu e repagalejou. Aqui, né? Aí a gente vai ter aí verbo também. Eu não vou entrar em processo aqui de estado, mudança de estado, tá? Porque aí a gente vai ter... a gente vai ver na época de verbo, tá bom? A gente vai estudar verbo mais direitinho. Aí a gente vai ter... flexão, né? A gente vai poder modificar, de modo que essa conjugação é feita mediante as variações de pessoa, né? Então a gente vai ter aí a gente vai ter eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? A gente são as pessoas que variam, tá? O número, que é a quantidade singular e plural, tempo, passado, presente e futuro, pretérito, presente e futuro, modo, voz e aspecto, tá bom? Então a gente vai ter aí como exemplos, né? Evanielo correu do cachorro. A gente vai ter a palavra, né? O verbo correu como o nosso verbo, né? Que é a ação praticada por quem? Por Evanielo. O que Evanielo praticou? De que ele correu? Do cachorro, tá? Então correu é o nosso verbo. Ivanielson pintou a porteira. Qual a ação praticada por Ivanielson? Pintar, tá? Então pintar é verbo, tá bom? Verbo. Ivanilson pintou a porteira. O que Ivanilson fez com a porteira? Ele pintou, tá bom? Então o verbo é uma ação. A gente vai ter então as formas nominais do verbilson, tá? Isso aí você já sabe que um verbo é uma ação, então você tem que entender agora que são as formas nominais, que é o nosso conteúdo, tá certo? Gente, peraí, só um instante, uma coisinha. Vamos lá, gente, retornando então, infinitivo, né? A primeira forma nominal que a gente vai ver aí, tá? O infinitivo é o verbo em seu estado natural, tá bom? Então, quando eu digo cantar, jogar, sair, comer, né? Vocês percebem que vai terminar sempre em AR, ER ou IR, né?
Então, sempre que o verbo terminar assim, ele vai estar no infinitivo. Deixa eu colocar aqui meu negocinho, porque você sabe que eu sou desse. Então, ele sempre vai estar no infinitivo, tá bom? Então, é o verbo terminando em AR, ER ou IR. Ou OR, né? No caso do verbo por, tá? Então, sempre que o verbo... Quando eu perguntar assim, menino, o verbo sumir, né? Ele está em qual modo? Né? Em qual forma? Ele está no infinitivo, tá bom? Por quê? Porque ele termina em IR. Então, vocês têm que lembrar que sempre verbos terminados em AR, ER ou IR, né? A gente vai ter vai estar no infinitivo, tá? Verbos da primeira conjugação são aqueles terminados em AR. O exemplo é falar, andar, estudar, cantar, almoçar. Outro verbo, Bob, com AR. Jogar. Jogar, correto. Verbos da segunda conjugação são aqueles terminados em ER, tá? Então, comer, viver, aprender, moer, receber, debater. Então, verbos da primeira conjugação são aqueles terminados em AR. Verbos da segunda conjugação terminados em ER. Qual é a... Vou adorar. Voadorar? Vou adorar. Tipo, é de dar voadora? É o ato de dar voadora. Que... Exatamente. Meu amigo, você incentivando a violência por menino do sexto ano. Eu só tô dizendo que é o ato de dar a voadora. Vou adorar. Tá bom. Gente, esse é o Bob. Vamos lá. Verbo terminado em R, né? Comer, viver, aprender, moer, receber, debater. Verbos da terceira conjugação terminados em IR. Vou adorar ficaria em qual conjugação? Na primeira, né? Que é terminada em AR. Vou adorar. Verbos da terceira conjugação são terminados em IR, tá? Partir, desistir, sentir, cair, abrir e corrigir, tá bom? Então, primeira conjugação terminados em AR, segunda conjugação terminados em ER, terceira conjugação terminados em IR, tá? E aí você me pergunta, tio Igor, meu amiguinho, o que é esse? E o verbo terminado em... Ai, meu Deus, e o verbo por? Ele pertence a qual conjugação? Porque ele termina em OR. Gente, eu tenho que explicar para vocês se a língua portuguesa ela vai se modificando, tá? E como ela se modifica, acaba que, né, algumas palavras vão mudando. E o verbo por, antigamente, não era por, era poer, tá? Então, o verbo era poer, não era por. Então, com o tempo esse caiu, mas ele continua pertencendo à segunda conjugação. Então, todos os verbos terminados em OR pertencem à segunda conjugação. Por que, tio Igor? Porque antigamente era poer, tá? Antepor, apor, compor, contrapor, decompor, depor, descompor, dispor, entrepor, expor, impor, indispor, interpor, justapor e opor, tá? Todos esses pertencem à segunda conjugação, porque antigamente era poer, tá? Vamos lá, e a gente vai ter o gerúndio, tá? O gerúndio é a forma nominal do verbo, que indica continuidade. Então, se o infinitivo, a ação, ela não tinha terminado ainda, não, era a ação em si, né? O gerúndio, a ação está ocorrendo, ela não terminou, tá bom? E assim ele mostra desenvolvimento de uma ação em andamento ou duradoura, tá? Lembrando aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês que você vai conseguir reconhecer o gerúndio, porque o verbo sempre vai terminar em NDO. Estou levando o bolo que você me encomendou. Ele já levou? Não, ele ainda está levando, tá? Está estudando, né? O NDO aqui, tá? Para melhorar profissionalmente. Ele já terminou de estudar? Não. Ele ainda vai estudar? Não. Ele está estudando, né? Está terminando a obra no apartamento, né? Terminando, ele não terminou, nem ele ainda vai terminar. Ele está terminando, tá? A obra no apartamento. Nós estamos fazendo, olha o verbo no gerúndio aqui, fazendo, né? Horas extras para concluir o projeto e eles estão
chegando. Tio Igor, como é que isso aí sabe que é verbo? Ó, aqui a gente tem uma locução verbal, né? Porque tem o verbo estar e levando, tá? Mas o que cabe aqui é o levando, tá? Então a gente tem o verbo levando, estudando, terminando, fazendo, chegando, tá? Então, todos são locuções verbais, né? Que aí a gente vai conseguir reconhecer, assim, o gerúndio, tá? Então, levando, andando, terminando, fazendo, chegando. Show? Tranquilo? Assim a gente tem o gerúndio. E a gente tem o particípio também, tá? O particípio... Ai, meu Deus. No particípio, né? E se no infinitivo o verbo era o seu estado natural, no gerúndio o verbo ainda não se concretizou, no particípio a ação já foi terminada, tá bom? Então ela geralmente vai terminar em ado ou ido, tá? Então ele já tinha me falado, nunca tinha parado, não adiantou de nada ter frequentado, tá? Então ele tinha falado, ele está falando? Não, ele já falou. Nunca tinha parado, ele está parando? Não, ele já parou. E não adiantou de nada ter frequentado. Ele ainda frequenta? Não, ele frequentou há um tempo atrás, tá? Então é isso. Então só para dar aquela resumida, tá? A gente vai ter o infinitivo, que é o verbo no seu formato natural, né? A gente vai ter as conjugações, né? Primeira conjugação AR, segunda conjugação ER, terceira conjugação IR. O verbo terminados em or, né? Eles pertencem à segunda conjugação, porque antigamente era poer. No gerúndio, a gente vai ter... No gerúndio, a gente vai ter a ação se concretizando, né? Ela ainda não terminou. E vai terminar em NDO. No particípio, a ação já foi finalizada e vai terminar em ADO ou IDO, tá? E é isso, a gente termina com o nosso anão indiano dançando loucamente aqui, né? Eu acho que a música é Dolimar, Mar, Dolimar, Mar, viu como funciona bem direitinho? É isso aí, gente, vamos ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Não, descartar de alguma forma. Tchau!